Bom, pessoal, então, dando início à segunda aula, o segundo tópico dessa conversa sobre os contornos gerais atuais da responsabilidade civil. A Carol, assessora de comunicação aqui do MPF, perguntou o que aconteceu sobre o trágico caso do Marcos Mariano. E eu esqueci de falar e vou continuar agora. Olha que loucura, pessoal, olha que loucura. Esse caso sempre me impressionou muito. Eu sempre citei ele quando dava palestras, eventualmente, por aí. E um dia, eu cheguei para trabalhar lá na Procuradoria da República em Belo Horizonte e havia um papel impresso na minha mesa, assim. A então assessora trabalhava comigo, a Sara, imprimiu e pôs lá. Olha se não parece filme. Estava lá na manchete. Marcos Mariano da Silva falece ao saber que ia finalmente receber a indenização. Então, no dia que... porque aconteceu o seguinte, esse processo se arrastava há 12 ou 15 anos na Justiça Brasileira. O STJ concedeu a indenização vultosa para os padrões brasileiros. Tá? Foram cerca de 3 milhões de reais. Só que a Procuradoria do Estado de Pernambuco interpôs o recurso extraordinário para o Supremo. Eu sempre dizia por aí, olha, ele vai morrer e não vai ver a cor do dinheiro. Dito e feito. Foi até mais, assim, terrível do que isso, né? Ele faleceu quando soube que finalmente ia receber a indenização. Mas seja como for, meus amigos, em casos assim, não tem preço nem tem volta. Tem preço a morte de um filho? Tem volta? A honra violada de forma irreversível tem preço ou tem volta? Aquele caso lá do Lars Grael. O cara é um atleta olímpico, Diego, né? Atropelado por um maluco bêbado numa lancha, perdeu uma das pernas. Não tem preço, não tem volta. O STJ, julgando esse caso, concedeu 2,5 milhão de reais de indenização, grande parte em lucros cessantes. É interessante, porque, inclusive, nesse caso, a sanção penal foram cestas básicas. Para vocês verem como o direito civil hoje tem, curiosamente, passado a exercer uma função punitivo-pedagógica que, por décadas ou séculos, foi mais própria do direito penal. Como, aliás, o professor Nelson Roosevelt, numa obra magnífica, recentemente editada, chamada As Funções da Responsabilidade Civil, ele tem sublinhado esse ponto. Então, no penal, foi só cesta básica. Outro parênteses importante. O dano material, a indenização no dano material, faz voltar ao chamado status quo ante. O que é isso, Felipe? É a situação anterior do dano. Se eu quebro o relógio do Diego, eu posso dar outro relógio igual para ele, não posso? Posso. Posso dar o equivalente em dinheiro, não posso? Posso. Beleza. Isso chama-se voltar ao status quo ante, a situação anterior do dano. Nenhum problema. Já no dano moral, esse retorno não é possível. A morte de um filho tem preço? Não tem. Tem volta? Não tem. Meus amigos, com a internet hoje, a honra violada de forma irreversível. Não tem preço, não tem volta. Vocês lembram aquele clássico e terrível caso da escola base? Aconteceu em 94, faz muito tempo já no Brasil. A imprensa estava começando essa coisa do jornalismo investigativo, né? Massacraram um casal que tinha uma escolinha infantil, acho que era lá em São Paulo. Pegou um delegado da Polícia Civil, pouco responsável na época, que acusou o casal sem provas substanciais do inquérito, e a população queria linchar aquela coisa toda. Há pouco tempo eu vi um Globo Repórter, alguns anos, sobre eles. O casal estava massacrado décadas depois. Primeiro dano material, né? Não tem nem dúvida. Você, pai e mãe, vai deixar seu filho, sua filha, numa escola sobre a qual pesa a acusação de pedofilia? Claro que não, a escola fechou no dia seguinte. Mas isso não é pior.
né? Eles faziam terapia até hoje para lidar com as consequências terríveis psicológicas daquele fato. A moça engordou, parece, mais de 100 quilos, uma loucura. Enfim, tá? Então, aliás, em relação a esse caso, o STJ concedeu há pouco tempo uma indenização de R$250 mil contra a Folha de São Paulo para cada uma das vítimas, para o marido, para a mulher e para o motorista da escolinha infantil. Tá, pessoal? Isso mostra sempre que assim, não é simples nem fácil isso aí. Mas e olha só, vamos olhar para trás um pouquinho. Hoje parece tão óbvio tudo isso, né? Mas não era não, viu, pessoal? Até há pouco tempo não era não. E 30 anos para o direito, por exemplo, é pouco tempo. É um passo na nossa evolução histórica. Até, vocês sabem, a Constituição de 88, havia muitas hesitações na doutrina, na jurisprudência, em relação à indenizabilidade do dano moral. Tá? Até que Pontes de Miranda, com a genialidade que sempre o distinguiu, disse: que mal entendida justiça é essa? Que mal entendida justiça é essa que concede indenização para o dano moral puro, mas não concede, para o dano material puro, mas não concede para o dano material junto com o dano moral, porque havia isso, não sei se vocês sabiam. Mesmo para quem, anos atrás, antes da Constituição, aceitava a indenizabilidade do dano moral, só aceitava, gente, olha que loucura, quando esse dano moral viesse junto com o material. O primeiro caso, o leading case que o Supremo julgou, que aceitou, foi relatado pelo ministro Aliomar Baleiro. Foi assim: houve um acidente de ônibus no qual faleceram 2 crianças, de 9 e 6 anos. Pois bem, os tribunais inferiores reconheceram a culpa da empresa de ônibus pelo acidente. Mas como as crianças, obviamente, não trabalhavam, não concedeu indenização. Foi interposto na espécie o recurso extraordinário, o Supremo conheceu e deu provimento. E esse foi o primeiro caso em que se concedeu dano moral puro, assim chamado na época, tá, pessoal? E outro argumento um tanto quanto cínico, usado pela doutrina e jurisprudência da época, era assim, dizia assim, Diego: a dor não tem preço. Tá certo, é óbvio que a dor não tem preço. Mas daí se extraía a cínica conclusão de que, como a dor não tem preço, não vamos pagar nada por ela. Até que Pontes de Miranda resumiu de modo genial. Ele disse: não é justo que nada se dê apenas por não se poder dar o exato. Não é justo que nada se dê apenas por não se poder dar o exato. Quer dizer, meus amigos, equivalência absoluta, matemática, não temos nem para o dano material, que dirá para o dano moral. Pois bem, mas hoje, mais de 20 anos depois, né, mais de 25 anos depois da nossa Constituição consagrar o dano moral, no artigo 5º, incisos 5 e 10, acabaram os espaços para as recusas hesitantes. A grande questão hoje é o valor. Como quantificar o inquantificável? Como atribuir preço para o que ontologicamente não tem preço? Tá? É o que veremos no próximo tópico, no tópico 3 dos contornos atuais da responsabilidade civil. Valeu, gente.